Pra cá? Vê se tá enquadrando os dois, ó. Pessoal, só para constar, nós vamos começar a palestra sobre utopia de uma sociedade sem discriminação, reflexões sobre o racismo contemporâneo nos Estados Unidos, Brasil e África do Sul, ministrada por Márcio Macedo, doutorando pela New Schools Force University. Vou passar a palavra para ele. Puxa pra cá, senão eu vou cair. Eu te jogo esse carro pra cá, ó. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o Batista pelo convite. Né? O Batista fez esse convite em nome da Universidade Federal Tocantins. Eu tive a oportunidade de falar ontem no campus de Palmas e hoje estou aqui em Tocantinópolis, depois de 530 quilômetros. Uma experiência bem interessante pensar essas distâncias, né? Porque eu estou acostumado geralmente a cruzar distâncias que eu estava falando com o Batista, sei lá, eu vou às vezes de Limeira para São Paulo, Limeira é a casa dos meus pais, interior de São Paulo onde eu moro atualmente, e são 150 quilômetros, assim, de repente pega 500 quilômetros. Eu falei com o Franco e ele falou assim, eu sou de Belém, é perto, né? 700 quilômetros. Enfim, né? É uma coisa interessante. Eu estou colocando, mandei e-mail, mandei mensagem para todo mundo falando que eu peguei a Transamazônica. Eu estou extremamente orgulhoso disso. E vocês devem ter percebido que o Batista é um péssimo mestre de cerimônias. Só para constar, o Batista tem esse ar de bravo, radical, mas tem umas histórias cômicas sobre o Batista. Tem uma delas que a gente tinha um grupo de estudos, né, um grupo de pesquisa e formação de pesquisadores negros na USP. Isso mais ou menos há uns 10 anos atrás, ou até mais tempo. E a gente tinha um ciclo de seminários bastante interessante, chamava Seminários Afro-Brasileiros, que rolava sempre às sextas-feiras, especificamente nas sextas-feiras de manhã. Né? E o Batista vinha lá do Limão, assim, cruzava a cidade toda para chegar na USP, que fica no Butantã, e ele chegava primeiro que todo mundo, ele sempre foi super pontual, eu sempre fui muito atrasado, eu morava na USP e chegava atrasado. E teve uma palestra bem interessante com um amigo nosso chamado Walter Silvério, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, né? E o Batista era um mestre de cerimônia, era a pessoa responsável por organizar a mesa. E o Batista, ele apresentou o Walter Silvério começou a falar, só que tinha um sério problema porque a entonação do Walter Silvério é um mantra. Ele fala assim, ele fala desse jeito. Passado mais ou menos 10 minutos do início da fala do Walter Silvério, nós olhamos para a mesa e o Batista estava dormindo. Então, mas esse é o Batista, é um grande amigo meu. Eu acho que muito do que eu sou hoje, né, eu devo ao Batista pela amizade que a gente construiu aí ao longo dos anos. Como ele mesmo disse, quando eu cheguei na USP, o Batista já tinha terminado a graduação, estava fazendo mestrado, em vias de terminar o mestrado. Foi uma experiência bastante legal ter sido bicho do Batista, porque eu pude entrar em contato não só com o fazer acadêmico, né, sendo aluno de primeiro ano, fazer acadêmico na pós-graduação já, mas eu tive contato também com uma pessoa bastante humana, bastante compromissada, que é o Batista. Coloca muita paixão nas coisas que faz. Isso tem um total diferencial. Você deve ter percebido isso no decorrer dos anos que ele está por aqui, né, que ele está de chamas. E, além disso, a gente trabalhou junto em vários projetos. Um deles é um projeto bastante interessante, chamado 10x10, que era justamente esse projeto de formação de pesquisadores negros na USP.
E esse projeto teve um impacto político e acadêmico bastante positivo e interessante, né? Hoje, de um grupo inicial de 10 alunos de iniciação científica, boa parte deles, em torno de 4 ou 5, estão em vias de terminar o doutorado, que é uma coisa muito importante, uma coisa muito difícil também, né? Então, o Batista tem um papel muito importante na formação dessas pessoas, né? Sou eu, a Flávia Rios, o Anderson Silva, o Flávio Tales, a Cássia Moreira, né? O fato de eu ter ido estudar nos Estados Unidos também, o Batista tem uma mão nisso, enfim, né? A Operação Salva Batista foi só uma troca, ok? Enfim, para encurtar a conversa, o Batista o Batistão, como a gente gosta de dizer em São Paulo, que é corintiano como eu, né? É uma figura essencial aí para entender o movimento negro, entender uma nova configuração que começa a se construir hoje na academia, né? De professores negros e de outras minorias, indígenas, né? Professores mulheres, que começam a mudar a cara da universidade, né? Começam a deixar a universidade mais plural, mais interessante, menos homogênea e mais criativa, né? Eu falei que o Batista é um péssimo mestre de cerimônias, né? Mas não teria a mínima graça se ele fosse um ótimo mestre de cerimônias, porque eu poderia fazer piada em cima dele, nesse espaço. E é isso, a universidade tem que incorporar essas novas maneiras de fazer, de produzir o conhecimento. Quando o Batista me convidou para fazer a fala, eu fiquei pensando necessariamente qual seria a minha contribuição para pensar o dia 21 de março. Como o Batista já adiantou, esse é um dia importante porque se celebra essa data relacionada ao problema da discriminação racial. E eu fiquei pensando e ele esse título pomposo, a fala. Vocês vão perceber que é um título bastante eloquente, mas a minha fala não vai dar conta disso tudo, né? Isso dá uma tese de doutorado, dissertações de mestrado, pós-doc. São mais questões para a gente pensar junto, refletir, tentar fazer contraste do ponto de vista teórico, político e social, cultural também. O título da palestra é A Utopia de uma Sociedade Sem Discriminação, : reflexões sobre o racismo contemporâneo nos Estados Unidos, Brasil e África do Sul. Eu vou pontuar um pouco leitura e fala, eu acho que assim fica menos monótono, né? Porque assim, eu não vou ser o Walter Silvério e eu não quero deixar o Batista dormir. O intuito dessa fala, basicamente, é um pouco focar sobre o fenômeno da raça, do racismo e da discriminação racial contemporânea nesses 3 países, o Brasil, Estados Unidos e na África do Sul. São países com uma população negra bastante evidente, importante na constituição, no fazer, na identidade desses países, né? E pensar esses problemas e essa população a partir de uma trajetória histórica em cada país, né? Tentando, de certa forma, vislumbrar diferenças e semelhanças, né, nesses fenômenos, além da possibilidade de superação desse problema que é a discriminação racial. E aí, feito isso, eu acho que vale a pena refletir e voltar à origem do dia 21 de março, porque hoje é considerado, foi instituído pela Organização das Nações Unidas, né, o dia para se refletir a respeito da discriminação racial, né. Essa data foi instaurada especificamente por conta de um evento ocorrido em 21 de março de 1960 em Shaperville, na África do Sul. Nessa data, 69 pessoas foram mortas e 136 foram feridas quando a polícia sul-africana abriu fogo contra uma manifestação pacífica, né? E pacífica, eu acho que é bom enfatizar, né, no nosso momento contemporâneo, né, porque a gente tem toda uma discussão aí em relação se é pacífico pode, se não é pacífico não pode, e enfim, esse é o momento nacional. Essa manifestação pacífica que protestava contra a lei de passes vigente no período do apartheid. Eu vou falar mais a respeito do apartheid,
mas essa lei de passes era a lei especificamente que regulava, né, a locomoção, a mobilidade das pessoas, né, de raças distintas dentro das cidades sul-africanas. Em 1966, 6 anos depois, né, desse evento trágico, a ONU decidiu instituir o 21 de março como Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Ou seja, a ideia da ONU é justamente promover uma reflexão a respeito desse fenômeno, né, a discriminação racial. E hoje, né, que hoje seja um dia em que eventos como esse ocorram em várias partes do globo, ou seja, as pessoas se reúnam e conversem, e troquem ideias e reflitam a respeito desse problema. Quando o Batista me convidou também para fazer a fala, né, eu comecei a refletir sobre a discriminação racial, especificamente no Brasil. O que é refletir sobre a discriminação racial no Brasil hoje, 2014? Que ela existe, eu acho que a maior parte das pessoas concorda. Eu acho que a gente chegou a um ponto da história do nosso país em que é muito difícil negar a existência de problemas como o racismo, ou a misoginia, o machismo, a desigualdade de gênero. Essas coisas o tempo todo elas aparecem na televisão, elas aparecem na nossa vida cotidiana, as pessoas têm mais facilidade de falar sobre isso por conta da atuação mais evidente e mais instrumentalizada, né, do movimento social de mulheres, do movimento gay, do movimento negro. Né? Mas, enfim, evidências não faltam. Mas uma outra pergunta que muitas vezes não é realizada, é uma pergunta que é essencial. Por que hoje, 2014, ainda ocorrem, né, e se reproduzem formas de discriminação racial? Aqui a gente está falando especificamente de discriminação racial, mas a gente poderia falar também de discriminação